parte mais importante da reunião, que é essa, né? Mais detalhado e educado, calqueio. E nós estamos falando sobre a confissão, falamos parte 1, agora estamos falando na parte 2. Vamos regozijarmos nisso aqui, porque aqui eu acredito que há verdades tremendas para você usar na sua vida durante a semana, durante o ano, aplicar na sua vida comum, na sua vida social, na sua vida espiritual. Toda a instrução vem disso aqui, abençoados. Então você precisa rapidamente de acolher essas verdades ouvidas com mais firmeza, assim é? Para nós conduzirmos bem na terra. Olha, você tem que saber e sabe que tudo provém de Deus. E Deus instrui a sua igreja através de pessoas, véus que Ele escolhe na terra para poder pregar o Evangelho. E o que nós falamos tem que ser algo inteligente, em que você, ao julgar ou analisar, vai conceber ou não, porque você tem uma mente espiritual para poder julgar as coisas. Mas você tem que saber que é daqui, do trono da graça de Deus, que veio o socorro, o quê? Oportuno. E você recebe graça, não tem outro lugar. Tem que ser de um trono, não é? Como esse, que aplica a palavra com inteligência na sua mente. Porque ao receber você diz, é de Deus, Abba Pai. Porque o que é de Deus você não pode ficar meditando, viu, abençoado? No Antigo Testamento meditava, no Novo Testamento é Deus. Que está onde? Dentro de você, e Ele te dá uma revelação instantânea. Então tem pessoas, não, eu estou pensando, então ele está o quê? Meditando, se acredita ou não. Ali tem duas coisas, ou é um filho rebelde ou não é filho. O filho rebelde, ele diz, não gostei muito disso não, mas está na Bíblia, tá? Você viu que está dentro do curso? Mas eu não quero pensar dessa forma, então ele é rebelde mesmo. E o que não é, fica pensando para depois esquecer. Porque ele não tem a mente, então ele não tem a revelação. Quem não tem a mente de Cristo não tem revelação. Não cai na vida dele. Então ele anda por ele mesmo. Agora o filho anda pela instrução, que sai do trono. Por isso que ele diz que devemos achegar confiantemente. O que é confiança? É aonde não tem? Aonde não cabe dúvida. Principalmente para os abençoados que já estão há mais tempo, não cabe dúvida, porque você sabe processar isso rápido na sua mente. Não é? Você tem uma mente que processa rápido, que é a mente de ovelha. Ovelha não é boba. Ovelha tem uma mente que processa rápido tudo, que é de Deus. Se é, então faça. Não fica pensando, porque quem pensa é porque está com dúvida. E o que é dúvida? A fé não está operante. Será que eu faço? Será que eu não faço? Olha, e eu vou dizer que algumas coisas você vai fazer, veja bem, vai fazer, é de Deus, você tem que fazer, mas não dá certo. Você sabia? Você vai fazer coisas que é de Deus, está na sua mente, você vai fazer e não vai dar certo. Pô, mas eu tinha certeza que isso ia dar certo. Pois é. E agora? Como é que você fica? Com Deus ou você sai fora? Porque Deus testa os filhos dele, abençoado. Ele nos testa para ver aonde está o meu e o seu coração. Não é que não vai dar, não é para aquela hora. Mas depois você vai ver o resultado. Você entende? Porque você fez por fé e sobre uma direção. Você teve convicção. Por isso que ele diz, mantém firme. Isso que você falou. Não foi agora. E era para ser a hora, e Deus impediu. Não faço. Quero ver onde está o coração dele. Se ele vai recuar.
Ou se ele vai prosseguir. Se ele está comigo ou se ele está com a bênção que eu dou para eles. Entendeu? Então Deus, ele mede constantemente a nossa mente. Porque ele diz, aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Deus não quer que nós troquemos a bênção pelo abençoador. Deus não quer que você fique com os ovos da galinha de ouro, que bota ovos de ouro, não. Deus quer que você fique com a galinha, cara. Que não é o ouro que ela bota que é importante, é ela que é a produtora. Então Deus quer que você fique com ele. 24 horas, independente de qualquer situação, abençoado. Mantém firme. Assim é? Por isso que o nosso tema, a confissão, é para poder te posicionar como um filho de Deus, abençoado que você é. Você recebe sim? E está baseado lá em Hebreus 4:14. Ele diz, tendo, pois, primeiro temos que ter isso aqui, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Mediar, né? O sacerdote era o mediador. Que penetrou nos céus. Quando ele morreu, subiu às alturas. Conservemos firme a nossa confissão. E o que é, eu coloquei, o que é conservar? É repetidamente falar. Repetidamente falar. Eu recebo isso, eu recebo aquilo. Mas você já falou ontem, mas continuou falando. Porque o que é conservar? É repetir. Quando você para de repetir, você parou de conservar. Você parou de falar daquilo, a sua aplicação de conservar foi embora. Você não é mais conservador. Porque você não fala, você não pratica mais aquilo. Assim é, pessoal? Então, você tem que conservar. E conserva só aquilo que é bom, não é isso? O que não é bom, você é o quê? Aqui há uma conservação boa, que é o quê? Repetir a palavra no cotidiano da sua vida. No seu deitar, no seu levantar. Você tem que repetir. Você tem que ser repetitivo. Isso quer dizer que você conserva aquilo. E aquilo para você é o importante. E as pessoas vão falar, pô, você é bem pegado nisso, né? Eu falei, eu conservo isso aqui. As minhas idas e vindas no ministério, eu conservo isso. Eu congrego, eu semeio, eu faço a palavra correr, eu conservo isso. Quando eu não vejo uma pessoa aqui, porque ela não é conservadora disso. Ela repete, ela falha uma semana, 2, 3, ela não está mantendo firme a sua confissão. Porque quando você mantém firme a sua confissão, os anjos favorecem as suas vindas e as suas idas daqui. Vindas e idas daqui, ele conserva. Porque ele vê em você o quê? A intenção, a disposição, a vontade de estar presente. Isso aí é o ministério angelical que faz isso. E lá em Hebreus 10, 23, ele vem dizendo aqui, não, voltou, 10, 23, volta ele. Vai no princípio. Não. Ah, tá, é porque você faz isso aqui agora. É porque eu estou olhando aqui. Não, pode deixar só lá também, não tem problema não. Então veja bem, abençoados. Em Hebreus 10, 23, ele vem dizendo, guardemos firme. Quer dizer, conservamos firmes. É isso? Guardar, conservar, manter firme a confissão da esperança sem o quê? Por que ele colocou sem vacilar? Porque corre um risco muito grande de vacilarmos diante da situação. Você consegue ver a situação maior do que a tua fé, do que a tua confissão, do que a palavra de Deus.
Você não já chegou a falar assim, falou, caramba, isso agora não tem jeito mais. Não é isso? Conforme a pressão que você está vivendo, isso aí pode assaltar a sua mente e você pode se dar mal. Falando, não, agora não dá, agora acabou, agora eu estou ferrado mesmo. Isso aqui não tem solução, não. Isso é o quê? É porque o quê? Vacilamos. Por isso que ele diz, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Então você não vacila, não é por causa de você na sua confissão, é porque você recebeu essa confissão de quem é fiel, que é Deus. Deus tem alguma variação? Tem alguma mudança? Não, Deus é constante, Ele é aquilo ali, ó. Então fiel quem prometeu. Então você crendo em Deus, você mantém firme, porque você sabe que Ele não vacila. O que Ele prometeu, Ele cumpre cabalmente. Então, aqui nós vimos Paulo falando do novo pacto. Para os hebreus que conheciam bem o quê? O antigo pacto. É o novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. É uma outra etapa, por isso que nós sempre falando, nós temos até os folhetos, né? Os irmãos devem pegar e repartir esses folhetos muito, né? Colocar ele aí na mão de todos, porque ali nós falamos antes da cruz e depois da cruz. O crente tem que saber disso, que há um momento antes da cruz e há um momento depois da cruz. Essa é a chave que Deus nos deu nesse ministério da graça, trazido pelo nosso apóstolo José Luiz. Ele trouxe essa divisão, ele fez esse divisor na nossa mente. Nós sabemos o que é antes e o que é depois. E por não conhecerem isso, os crentes, que um dia também nós fomos desconhecedores, nós embolava tudo. Pegava de Gênesis a Apocalipse, para nós tudo era a mesma coisa que você tinha que viver. Mas depois que fez esse divisor de água na nossa mente, nós sabemos o que é antes e o que é depois. O que nós devemos abandonar, que é o antigo pacto, e o novo pacto. E nós sabemos que o novo pacto, quem trouxe foi quem? O apóstolo Paulo, com as suas 14 epístolas, que foi ao terceiro céu, e lá ele foi revelado. E nós submetemos nisso aí. E é depois do sangue de Cristo, né? E ele fala sobre o entrar no Santo dos Santos, ele fala sobre os sacerdotes levitas, entrar com intrepidez sem vacilar, que está aí em Hebreus, olha para mim aí, Alisson, Hebreus 10, né? De 19 ao 22, é isso. Então JH, na edificação, trouxe a revelação de como nós entrarmos, né, nesse novo pacto. Presta atenção, né? Entrar no novo pacto, e esse novo pacto é um pacto com uma expressão totalmente diferenciada de tudo que nós já vimos e falávamos, né? Como por exemplo, né? Deus te abençoe, vá com Deus, Deus te acompanhe. Então essas expressões são muito bonitas, mas elas não podem mais fazer parte da nossa oração, da nossa confissão. Porque se você faz isso aí, fazer parte, você ressuscita na sua mente o quê? O Pentateuco, a lei, que é o quê? Condenação e morte. Então as pessoas estão sentindo mal, condenadas e sentindo ausência de vida, é porque ainda estão debaixo das obras da lei, abençoado. Então elas não se sentem felizes. Há um momento de felicidade, há um momento de alegria, mas grande parte da vida, como nós falamos, a maior porcentagem da vida foi tudo de choro, lamentações, queixas, tristeza. Isso aí, a maioria das pessoas sofre isso aí. Então, na edificação, trouxe a revelação como entrar neste novo caminho, o Santo dos Santos, nos fazendo sacerdote com Ele e por meio dele. Antigamente, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Os irmãos conhecem sobre o tabernáculo de Moisés, né?
que era dividido ali o pátio, que era o lugar onde chegava o povo com os animais. Tinha o lugar santo onde ficava o sacerdote, que vestia a sua estola sacerdotal, fazia banhos, né, batismos ali, né, lavava as mãos e tinha que estar puro. Aqui significa pureza, né? Para ir lá pegar os animais, você pôr a mão sobre o animal junto com ele, passa o pecado da família para o animal. O sacerdote ia para o lugar chamado Santo dos Santos, onde havia uma mesa chamada mesa da propiciação, onde punha o animal e ele com cutelo vinha, cortava o pescoço, vazava sangue. Ali era o lugar Santo dos Santos para a remissão de pecados. Só que esses animais não remiam pecados, porque de ano a ano teriam que voltar. Então, não tinha remissão. Não havia remissão. Então, agora, nós somos esses sacerdotes. Nós vamos ver aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, então ele está falando com a igreja agora dos hebreus, não é com sacerdotes. Temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha isso para o hebreu e falou: esse Paulo está doido. Lugar de santo é só para o quê? O sumo sacerdote. E ele agora estava chamando a atenção daqueles irmãos hebreus que eles poderiam entrar no Santo dos Santos. E não é pelos animais, mas sim pelo sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, por esse novo e vivo caminho, você pode entrar. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus morre como Cordeiro de Deus, ali na cruz, o sangue é vertido e agora você entra no Santo dos Santos. Você agora entra aonde Deus está. Porque o Santo dos Santos era o quê? A presença completa de Deus. E eu e você estamos na presença completa de Deus, abençoado. Esse é o nosso Santo dos Santos. Então você não tem que buscar Deus mais. Acabou, você entrou. Paulo diz: tem intrepidez. Tem que ter intrepidez. O que é intrepidez? Coragem de acreditar naquilo que nós estamos pregando, abençoado. E isso para o hebreu era difícil, viu? Falou Paulo, mas peraí, Paulo, nós vamos estar quebrando a lei, os levitas. Só os levitas poderiam entrar, só eles têm a linhagem sacerdotal, mais ninguém. Paulo diz: pois agora é diferente. Você entra agora é pelo sangue de Jesus. A presença agora 24 horas. Por quê? Só tinha aquela presença de ano a ano, abençoado. Já pensou que escassez que era existia de Deus? Era de ano a ano que Deus manifestava ali, recebia aquele sangue, depois vinha no tabernáculo e voltava para o lugar dele. Então o povo sentia a glória de Deus lá. Agora ele está dizendo que é 24 horas. 365 dias por ano você tem essa presença gloriosa de Deus. É você crer e confessar. Aí tudo que é imundo, tudo que é impuro sai da tua vida. Porque com essa presença e com essa instrução correta, a sua vida é santa. É santificada pela palavra. Porque agora tem lugar, você está no lugar certo dessa palavra chegar, que é o lugar, o quê? Santo dos santos. Que é pelo sangue de Cristo. Por isso que Paulo diz, em Hebreus mesmo, aqui 4, ele fala que nos acheguemos confiantemente diante do trono da graça, não é da lei, para recebermos socorro oportuno e graça. Então, nessa presença que você está aqui, você está recebendo todo o socorro que você precisa. Você crê nisso? Para que recebemos, por isso nós falamos, recebo. Nós não falamos muito amém, porque essa expressão recebo, ela é mais forte. E foge do quê? Do costumismo religioso. Eles falam amém para tudo, você já viu? Não é amém, não é só para a palavra, não, é amém para tudo. Então nós temos a mente iluminada,
aclarada e sabemos falar, recebo o que é bom e rechaço o que é mal. Não é verdade? Consciente, porque nós conservamos firme. Então nós entramos no Santo dos Santos, abençoado. E você está dentro dele. Você crê nisso? Quando você sair lá fora, você vai estar com ele? Porque é pela fé na mente. É mente, você está recebendo na mente. Então você na mente, aonde você está, é o Santo dos Santos. Porque você entrou pelo sangue de Jesus, não foi sangue de bezerro, de carneiro, de bode. Não, não, não. É pelo sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é, abençoado? Lá em 1 Timóteo 2,5, nós vamos ver aqui, porquanto há um só Deus, e um só o quê? Mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, homem. Aqui até ele muda, ele podia falar Jesus Cristo. Né? Por que ele mudou Cristo? Porque o negócio é Cristo. É Cristo na vida de Jesus. Não é Jesus na vida de Cristo. Assim é? É Cristo na vida de Jesus. Não é Jesus na vida de Cristo. Porque o que manda é Cristo. E aonde ele está, é o Santo dos Santos, abençoado. Onde Cristo está? Vós tendes o quê? A mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, então você está onde? No Santo do Santo, porque foi feita essa mediação. Por Jesus Cristo, o homem, foi feita essa mediação, trazendo esse evangelho que é loucura. Por isso que ele diz, lá em Romanos, né, que nós devemos ganhar o crente pela o quê? Loucura desse evangelho, dessa pregação. É mediar, é tirar ele do mesmismo religioso e trazê-lo para a graça, onde ele vai achar socorro oportuno. O que é oportuno? Na hora. Olha, você pode estar nas piores situações, meu irmão. Podemos, mas o socorro chega. Porque você tem a mente que você está onde? No Santo dos Santos. E vai materializar, porque você tem uma fé que chama a existência, através da confissão firme, e isso vai materializar na sua vida. Você recebe isso? Abba, Padre, receba. Então essa confissão, que é uma oração, mas não judaica, qual que é a oração judaica? Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença. Aonde você estava, meu irmão? Você não estava no Santo dos Santos, não? Você vai estar onde? Você está no tabernáculo de Moisés ainda? Os crentes estão no tabernáculo de Moisés. E no lugar errado, porque ali era só para o judeu. Viu, crente? Ali você não pode fazer parte, porque nós somos gentios. Gentio não pode chegar no tabernáculo de Moisés, não pode. O Santo dos Santos era para o sacerdote levita, trazendo animais para a remissão de pecado dos judeus, porque só judeu era pecador, mas ninguém, porque só judeu tinha os 613 mandamentos. Assim é? Então, olha, a confissão, que é a oração, o judeu tinha a oração dele. Tem uma novela que está passando aí, que é na Record, como é que o nome é? O Rico e o Lázaro, que eles expressam exatamente o antigo pacto. Aquilo ali, meu irmão, é a pior covardia que eu possa ver nos últimos tempos. Ali é uma tremenda sujeira, para não falar sacanagem. Entendeu? Aquilo ali é uma covardia. Porque o crente vendo aquilo, e vindo de uma igreja que se diz de Jesus Cristo, eles acreditam que a vida é aquela ali, ó. Você já viu aquele povo como é que ora pra caramba? Porque aquilo era a vida do judeu. O judeu orava daquela forma: Senhor, meu Deus, que estás no céu, ajuda-me.
Não é assim? E até bonita aquelas orações, linda, maravilhosa, na pessoa do judaísmo. Muito maravilhoso. O estilo de vida deles, né? Os usos e costumes dos judeus, família e pá, muito bonito. Só que nós estamos depois da cruz, não estamos antes da cruz. Hã? Não estamos. Então nós não podemos vacilar nisso aí, abençoado. Hoje foi feita uma divisão, lei e graça, antes da cruz, depois da cruz. Nós estamos depois da cruz, não antes da cruz. Então aquela novela ali é uma tremenda covardia. Aquilo ali é o inferno entrando na casa dos filhos de Deus. Porque eles vão praticar aquelas obras da lei. E Paulo diz lá em Gálatas que todos os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Oh! Então eles estão chamando o quê? Maldição para dentro dos lares dele. Por isso que o mundo está desse jeito, abençoado. Você acha por que a família está desse jeito aí? Sagrada a família. E sagrado acabou há muito tempo. Por que essas famílias estão todas divididas? Pais e filhos, filhos e pai, marido e esposa. Ah, não, aquele que Deus une, o homem não pode desunir. Quem falou que foi Deus que uniu aquilo? Não, papai, calma, não é assim. Nós temos a palavra para nos esclarecer, para que haja uma confissão correta, uma expressão correta. Nós não somos idiotas, abençoados. Nós estamos no Santo dos Santos. Nós estamos aonde tem o quê? Os endereços certos para nós falarmos, para nós entendermos. Então a família está sendo destruída é por causa das religiões. Paulo diz que eles, do sistema, estragam famílias inteiras. E nós estamos vendo isso aí. Não, é a perdição do mundo. Não. O mundo sempre foi perdido. Não tem essa. Nunca é. Não está dizendo que é a perdição do mundo que está estragando as famílias. Não. São esses faladores, fora do contexto bíblico, esses mercenários que adentraram nas casas e hoje pela televisão, que eles sabem que é o diabo que entra pela televisão. Não é o diabo não entra por lugar nenhum mais. Ele já foi destruído. O que entra ali é o diabo da religião. Com seus pastores, bispos, que você ouve aquilo, você fala, não, está estragando famílias inteiras. Nós temos que fechar a boca deles, abençoado. Trazendo um ensinamento que choca a sociedade. E eles dizem, pô, esse cara fala coisa que me machuca, mas ele está com quase razão. Essas famílias, quanto mais elas rezam, quanto mais elas oram, mais assombração aparece para elas. Me mostra uma família sagrada aí. Me mostra. Dessas, não vou falar fora do Brasil, não, só dentro do Brasil. Me mostra uma família que está sagrada, todo mundo com mãozinha para o céu assim, papai do céu, essa noite eu durmo, cuida de mim, dos meus filhos. Me fala. Estragou tudo porque as religiões entraram, meu irmão, e estragou todo mundo. Porque são orações erradas, como nós falamos, né? Vamos fazer a oração universal. Pai nosso que estás no céu. Eles estão vendo Deus lá no céu ainda. Eles não entraram no santo pelo novo e vive o caminho que é pelo sangue de Jesus. Não tiveram a intrepidez para entrar ainda, para viver uma vida gozosa na terra. Não estou falando que você não tem tribulação, não estou falando que você não vai ter luta, você não vai ter dificuldade. Sim! Mas é aonde você encontra socorro oportuno e graça e misericórdia para a tua vida. Assim é, abençoado? Então, debaixo desse novo pacto, tem que estar associado às 14 epístolas de Paulo. Porque se não tiver, a confissão vai estar maculada, vai estar manchada, e a coisa não vai dar certo. Que é lá de Romanos a Hebreus, né? Esse é o novo pacto, essa é a nova aliança.
Não é as epístolas de João, de Pedro. Não, o Apocalipse, isso aí é chamado incircuncisão. Nós somos da circuncisão, porque somos gentios. Quem trouxe o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, foi o apóstolo Paulo, a qual nós fazemos parte. Por isso que você vem aqui para ouvir Paulo, abençoado. E ele bater na sua mente com muita força, para que essas palavras sejam introduzidas, e você, quando abrir a boca, querendo ou sem querer, você vai dizer: eu sou um abençoado. Diante de uma situação caótica, você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso vai sair de graça dentro de você, porque você se misturou, você se fez a palavra, abençoado. Não vai haver força ou esforço, é comum. Andai no Espírito. Então quem anda no Espírito, ele fala espiritualmente 24 horas. E nós estamos misturando essa palavra, e a palavra misturando conosco. Está na nossa mente. Nós estamos no santo dos santos. Então o que sai da tua boca é santo, não é maldição. Então tudo nos seus negócios, na sua família, com respeito ao teu corpo, algumas mentirinhas que vem lá, você diz: não, já estou curado e sarado pelas chagas de Cristo. Você tem uma mente ordenada e inteligente. O crente tem que ser inteligente, rapaz. Não tem que ser fanatismo, esse fanatismo louco, besta que há por aí, meu irmão. Tudo eles estão falando agora, só Jesus na causa. Ó, que expressão mais ridícula! Isso é um desrespeito total à pessoa de Jesus. Eu comumente ouço isso, porque hoje todo mundo tem essas expressões, e eu vou mexer com algum cliente em imóvel que está difícil, ele diz: seu Mourão, só Jesus na causa. Eu olho assim e falo: puxa. O que ele está falando? Quando ele fala assim, olha, antes usava assim, olha, só Deus. Essa palavra só Deus significa o quê? Altamente negativa. Isso aqui nem Deus resolve. Isso que quer dizer. Então, isso sai do púlpito. Os púlpitos estão estragados, porque eles não entraram no santo do santo, não recebe nada de santo. Aí o que? Vomita no povo de Deus, o povo sai com aquela mente toda estragada, e famílias inteiras sendo o quê? Destruídas. Nós estamos vendo aí uma enxurrada no meio chamado evangélico de acepção de pessoas. Nós estamos vendo aí, né, a guerra dos pastores contra como é que fala? O homossexualismo, o lesbianismo. O que nós temos a ver com isso, abençoado? Como é que chama? Ideologia de gênero. E eles estão brigando em cima de coisa que você não tem nem que tocar nisso, meu irmão. Quem é santo? É santo. Quem é impuro? É impuro. Agora, para mim, tanto o lesbianismo, como o homossexualismo, como uma divisão, uma prostituição, um adultério, é a mesma coisa. É carne. É carne. Isso é da carne. Ele diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, adultério, lesbianismo, homossexualismo. Está encaixado isso aí, ó. Está encaixado isso aí, são conhecidas e são. Isso é obra da carne, está na carne de todo mundo, rapaz. Só não desenvolveu você ainda pela misericórdia de Deus. Mas se você bobear, isso aí manifesta. É carne, é carne. Que besterol é esse agora de criar uma barreira monumental contra o lesbianismo, com o homossexualismo? Que briga é essa? A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, rapaz. Nós não temos que mexer com isso. Aqui cabe todo mundo. Pode vir todo mundo, aqui cabe todos. Porque daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. A ninguém. A ninguém. Quando ele fala a ninguém, é a ninguém. Ah, não, mas essa aí é lésbica, eu sou contra ele. Essa aí é homossexual, eu sou contra o cara. É a ninguém.
Então você está em desobediência, você não está no Santo dos Santos. O Santo dos Santos não vê isso aí, não. Chega quem for aqui, ô abençoado ou abençoada. Eles estão na ideologia de gênero aí agora, né? É ideologia de gênero. Dizendo que não tem sexo feminino nem masculino mais, né? Estão acabando com isso. Mas você sabe por que eles estão combatendo isso aí? É por causa da discriminação, rapaz. Isso é só por causa eles estão tentando ver se consegue humanizar a terra. Para todo mundo no juízo. Não precisa de ser isso, eu posso ser o que eu quiser. Realmente pode, velho. Tudo é lícito. Tudo é lícito, você pode ser o que você quiser. Isso não vai fazer diferença se você é de Deus ou não é de Deus. Porque Deus é Espírito e Pai dos... Não é pai da carne não, rapaz. A carne para nada aproveita. Tudo é carne. O que eu vou me preocupar com carne? Eu tenho que me ocupar com o seu Espírito. Eu sou ministro do seu Espírito e nem da tua carne. Por isso que eu não dou conselho nenhum na carne para ninguém, porque meu conselho é espiritual. Na carne, o que você tem que fazer? Receber essa sabedoria e saber dar direção para você mesmo. Para você não ficar escravo do sistema religioso que é 100% carnal. Lá tem os gabinetes de aconselhamento. Como é que está sua família, sua esposa, seu marido? O que eu tenho com isso? Eu não tenho que me meter com isso não, rapaz. Eu não tenho que me meter com isso. Eu sei que se eu te colocar espiritualmente em linha com Deus, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. O meu negócio é o teu espírito. Pois eu sou ministro do seu espírito. Eu sou pastor do seu espírito. Carne, meu irmão, para nada eu vou mexer com carne. Eu conheço a minha, meu filho. Para que eu vou mexer com a tua? A minha já é um problemão, por que eu vou mexer com a tua? Fico a minha e eu já me sossego bem, estou bem satisfeito com ela. Ela me dá já trabalho para caramba. Não preciso mexer com carne mais de ninguém. E nem você tem que se meter com carne de ninguém, viu? Não se mete com carne de ninguém, porque senão você vai entrar numa carnificina e depois você vai chegar chorando aqui. Eu falei, olha, quem mexe... Vai mexer, né? Mexe para você ver que você vai ver o resultado, meu filho. Então, abençoados, nós temos que ter a confissão das 14 epístolas de Paulo que trabalha com o homem espiritual e não com o homem carnal. Assim é, abençoado. E Jesus Cristo homem abriu o nosso entendimento para isso, do Novo Testamento. Fala que nosso Pai trouxe para identificar com as regiões celestiais, onde estão anjos para nos servir. Olha aqui, presta atenção. A sua linguagem ela é celestial? Quando ela é celestial, o mundo espiritual conspira a teu favor. E nesse mundo espiritual, olha, Paulo diz aqui aos Hebreus que achegastes a cidade do Deus vivo, a Jerusalém espiritual, as incontáveis hostes de anjos. Para que serve anjo, rapaz? Você acha que anjo no sistema religioso é para ficar diante de Deus assim, com aquela roupinha meio de bichinha, com aquela carinha assim, bem feminada, e ficar lá, aleluia, 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 Jesus, aleluia. Não é isso. Isso é carnal, isso é coisa da igreja católica, meu filho. Com aquele menininho, bochechudinho, branquinho, com a cabelo todo enroladinho. Isso é frescura, rapaz. Isso é o que eles são. Eles demonstram o que eles são, aquilo ali. Mas quando fala de anjo, fala lá em Hebreus 1,14. O que ele fala o quê? Não são todos eles espíritos? Espíritos! Não é carne, não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Você tem essa convicção? Você é salvo. Então você tem miríades de anjos que trabalham a nosso favor, abençoado. Veja bem, nós somos espirituais, gozamos das coisas de Deus, mas nós somos equilibrados.
Nós não podemos ser fanáticos. Igual eu estava falando para os abençoados ali, os anjos trabalham para nós, sabe como? Quase igual acontece com as pessoas na terra. Você sabe por quê? Para tirar o fanatismo. Quem está operando na sua família? São anjos. Quem está operando no seu trabalho? É anjos. Só que eles vão fazendo paulatinamente. Se você não tem olhos espirituais, você vai querer milagre dele na hora. Isso ele não vai fazer. Porque ele vai estrupar você se ele fizer isso. Vai. Como? Fazendo você aparecer algo. Pá! Não, não é assim. Não é assim. Ele vai fazer o quê? Lentamente. E você vai vendo os anjos trabalhando, porque você tem olhos o quê? Espirituais para ver ele trabalhando. Tem gente que está tratando um anjo igual trata um cachorro policial treinado. Vai, anjo, vai! Você não adestrou anjo não, viu? Ele não é teu cachorrinho não. Ele é anjo. Ele é enviado por Deus, adestrado por Deus. Você tem que respeitar isso. Como é que você fala com ele? Tem que falar assim, anjo, você também não faz nada a meu favor? Anjo, porra, anjo, sabe aqui? Não, pera aí. Você está falando com uma identidade ou uma entidade espiritual enviada por Deus. Você tem que reconhecer quem enviou, respeitar quem enviou. E como você fala com ele? Se você não falar segundo as 14 epístolas de Paulo, ele não está nem aí para você. A sua confissão é qual? Você tem uma confissão gloriosa? Quando você fala assim, olha, eu recebo, estou suprido da cabeça à planta dos pés na minha vida, financeiramente, na saúde. Aí você acha que ele vai fazer na hora? Pode até fazer, mas ele quer, a palavra diz, conservemos firme. Então ele vai esperar o quê? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ver se você conserva isso, ou você está simplesmente dizendo que ele é um cachorro policial. Pega! Pega! Não. Ele vai esperar você conservar, porque a palavra diz, conservemos porquanto firme a vossa confissão. Tem que haver uma conservação, ele tem que ver você grudado naquilo, preso naquilo, porque senão você vai querer só os benefícios e depois cair fora. Só que anjo não é bobo, né, cara? Você está mexendo com uma entidade super, cultura, e se você não estiver dentro da cultura, da ciência de Deus, não funciona, abençoado. Você está perdendo tempo, não funciona. O que você fala, o que você pensa, qual é a sua relação no dia a dia? O que você conserva? É a boa palavra ou a indiscrição? É a indiscrição, o seu ser. Como é que você anda no dia a dia? Ele está assim olhando para você. Então, abençoado, então nós precisamos de ter uma conduta condizente com aquilo que falamos. A nossa conduta tem que ser de acordo com o que nós falamos. Se você fala que é um abençoado, como é que você tem que andar? Como é que anda um abençoado? Se possível for, ele diz, fazei bem a todos, principalmente da família da fé. Como é que conduz um abençoado? O abençoado, ele conduz, irmão, refletindo gozo e alegria para as pessoas. Mas isso é muito difícil. Bom, eu estou falando para abençoado, né? Só o abençoado que tem condições de fazer. Então, veja bem, a sua fala traz as regiões celestiais, os anjos te servindo. Você crê nisso? Temos que estar apegado, por isso temos que estar apegado a essa palavra. Lá em Hebreus 2:1, coloca para mim lá. Passa, aí. 2:1. Olha aqui, olha. De tudo que nós estamos falando, por esta razão,
Qual a razão do que nós falamos? Mantendo firme a confissão, celestiais, em Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo chegamos à cidade do Deus vivo, não duvidando, não questionando, mantendo firme, sem vacilar. Ele diz, por essa razão, tem que ter a razão. Não é simplesmente falar por essa razão, então fala aí. Não, eu quero saber o que aconteceu com você antes, como que você está antes, se você tem esse entendimento ou não, se você conserva ou não, por essa razão. Qual a razão? De nós termos anjos a nosso favor, temos a bênção de Deus, estamos no Santo do Santo, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades lidas ou ouvidas? Ouvidas. Bíblia não foi feito para ler, Bíblia foi feito para ouvir. Você não ouve Bíblia, você ouve pregador. Você ouve pregador. Se você não me ouve, abençoado, você não dá ouvido que eu estou falando, olha, querido, eu simplesmente vou ver você chorando, conservando ainda o choro. Tem gente que conserva choro, já viu? Todo dia que você olha para ele, tem gente que tem cara de choro, não tem? Já viu aquela cara de choro? Olha o chorão lá. Pô, você tem uma cara de choro, né? Mas não estou chorando, não. Agora tem gente que é chorão mesmo, né? Chora à toa, rapaz. Então, por essa razão, de tudo que nós falamos até agora, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades, o quê? Ouvida, para que delas jamais nos desviemos. Então tem como você desviar dessa palavra. Quantos nós conhecemos que desviou dessa palavra? Retroceder. A palavra diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem para a perdição. Quem retrocede vai para a perdição, meu irmão. E nós estamos vendo muitos aí vivendo. Nós que estamos firmes, temos o que? A assistência angelical a nosso favor. Então, importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Você vinha, e só as verdades ouvidas é aqui, ó. Você pode ouvir o meu qualquer? Pode. É bom? É. Mas tem que congregar. Não deixando de congregar como é costume de alguns. Você não pode deixar de congregar, porque é aqui que está a vida, aqui que estão os irmãos, aqui que estão os louvores, aqui que está a comunhão dos santos, não é isso? E aqui que há o trono, aonde ministra o quê? A palavra. Espera um pouquinho, abençoado. Então, duas coisas temos que ter na terra como filho de Deus. Duas coisas. Apenas só essas duas coisas. E quem transmite isso é o salmista Davi, o rei Davi, rei de Israel, sábio homem de Deus, homem que Paulo mesmo disse que era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que realmente sabia qual era a vontade de Deus. E duas coisas ele falou, lá no Salmo 128, olha aqui, Salmo 128, bem-aventurado aquele que o quê? Primeira coisa que o homem de Deus tem que ter, temer ao Senhor. Essa é a primeira. E o que é o temor? Temor tem dois significados. Tem um temor que é medo, insegurança, eu estou temeroso, menino, estou com medo, estou incerto aqui nisso aqui, estou com, rapaz, isso aí pode dar uma zebra. Ele está temeroso. E existe o temor que é profundo respeito e obediência. E é esse que cabe aqui no Salmo 128. Porque ele está falando sobre bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Primeira coisa, você tem que temer ao Senhor. E temer ao Senhor é o quê? Profundo respeito e obediência. Você o tem? É isso aí, seu tem. Eu vejo um profundo respeito e obediência você congregando. Eu vejo dessa forma.
Você congregando, você tem um profundo respeito e obediência. Você não congregando, isso aí está navegando. Por quê? Porque tudo tem que ter retorno. Tudo tem que ter retorno. Se você o tem como seu abençoador, seu galardoador, você tem que respeitá-lo. E ele diz, congregai-vos. Aí você fala, não vou. Ah, tudo bem. Então, cabe isso aqui. Nós temos que saber disso. E ele vem dizendo aqui no Salmo 128, e anda nos seus caminhos. Duas coisas. Temor ao Senhor, que é respeito, profundo respeito e sabedoria, e andar no Senhor, que é andar no Espírito, para nós que temos as 14 epístolas de Paulo. Quem não tem, vai andar como judeu, vai ficar orando de madrugada, vai buscar o Senhor. Esse é o judeu, que Davi era e fazia dessa forma, porque Davi é Antigo Testamento. Então andava e vai para o tabernáculo, lá ele leva os seus dízimos, sua oferta, lá ele leva o animal para pedir perdão pelos pecados. Esse aí é o judeu. E estão fazendo do povo de Deus judeu. Tanto é que eles querem levar o povo para onde? E levam para Israel. Você vê que a coisa é tão assim, banal, a coisa é tão pobre, tão primária, que eles vão lá e acreditam que estão andando nos passos exatos de Jesus de Nazaré, cara. Moço, cara, você tá o quê? Você fumou quantas para você acreditar nisso? Você bebeu quantas para você acreditar nisso, meu amigo? E quanto te custou aquilo, rapaz, para você dar passos onde Jesus de Nazaré deu passo? Pô, você tem que ser muito idiota para acreditar num negócio desse, abençoado. Nós temos que despertar os nossos irmãos pela loucura dessa pregação. Não é assim? Então, andar nos caminhos de Deus é ter uma vida o quê? Espiritual, congregando, semeando e fazendo a palavra correr. Aqui que é Israel de Deus. Chegastes à cidade do Deus vivo, a Jerusalém espiritual. Aqui é Jerusalém. Você quer Jerusalém? Vem para cá, companheiro. Você vai ver Jerusalém espiritual aqui. Anjos aqui, os abençoados, a congregação dos espíritos justos, feitos, perfeitos. Então é aqui, rapaz. É aqui que você vai ouvir maravilha. Você vai para Israel, você vai tomar bomba. De repente o avião pode até cair, né? Então veja bem, aí quando ele diz que você anda no caminho dele e teme ao Senhor, aí vem o resultado. Olha o resultado do trabalho. Olha aqui, ó, do trabalho. Você quer resultado no seu trabalho, abençoado? Quem fala assim, não estou nem querendo ir trabalhar hoje, está tão ruim. Você sabe por quê? Porque não está no temor de Deus e nem andando nos caminhos dele. Escuta bem isso. Se o trabalho está ruim, se você está trabalhando muito, você está cansado de trabalhar, você está reclamando do trabalho, é porque você não está andando no temor de Deus e no caminho dele. Porque quem anda no temor dele e no caminho dele, ele diz no verso 2 do Salmo 128, do trabalho das tuas mãos comerás. Infeliz será. Está dizendo isso? Triste será? Então, o que acontece quando uma pessoa anda no temor de Deus e nos seus caminhos? Do trabalho, então ele tem trabalho, ele não vai ficar à toa. Ele não vai ficar à toa, ele não vai ficar desempregado. Estou desempregado. Meu irmão, como é que está a confissão aí? A gente está tentando, você já está mal. Então, a crise te pegou, mas não foi a crise do Brasil, foi a crise espiritual que veio sobre você. Porque se eu ando no caminho do Senhor e temo ao Senhor, respeito, congregando, semeando e fazendo a palavra correr, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás.
e tudo. Mas o que é tudo, pastor? Uai, você não sabe dar sinônimo da palavra, não? Então, é com o marido? É. Com a esposa? É. Com o filho? É. Uai, o que mais? Que você quiser. É tudo. Tudo. Que é bom, né? Que é mal, não. Põe a mente, boa consciência. Né? Porque ele diz, tudo te irá bem. Aí ele entra. Tua esposa... Você quer uma esposa genuína? Homens? Está aí, ó. Teme ao Senhor e anda nos caminhos dele. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira. 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 Videira, 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 videira. Frutífera, não é seca não. Teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Você já é um abençoado? Aqui não tem eis mais, já somos abençoados, então já temos isso. Assim é, você recebe? Mantém firme a tua confissão, abençoado. Mantém firme a tua confissão. Temos que estar pegado a isso com muita firmeza. Você está? Com as palavras na mente, falarás com fé, trará realizações, porque estará na bênção de Deus. Ou já está na bênção de Deus. Então você tem que organizar bem a tua mente aí, abençoado. Olha os resultados. São benéficos? E dá para descansar? Dá para ter certeza? Então pronto. Comece a organizar. Olha, esse trono aqui é o trono de Deus mesmo, abençoado. Eu tenho certeza. Porque aqui não te leva a maldição e nem condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui nós respeitamos o sangue de Jesus. Aqui nós respeitamos o Santo dos Santos. Onde você e eu estamos. Onde Deus 24 horas está contigo e você com Ele. Agora precisa de uma mente organizada para isso acontecer. Né? Com as palavras na mente, falarás com fé e as coisas vão realizar. Provérbios 10, 22, ele vem dizendo aqui, olha aqui, ó, rapidinho. O trabalho no Senhor te enriquece. É o que está escrito aí? Suar de trabalhar que me enriquece. Pelejar, estudar que me enriquece. Para o filho de Deus isso não funciona. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar, formar. Não estou falando isso. A riqueza do filho de Deus não está no seu suor, não está no seu trabalho, não está em trazer uma boa ordem na sua casa. Não, a bênção do Senhor. Ela o quê? Enriquece. Você tem a bênção de Deus? Então por isso nós falamos que nós já somos ricos. Nós não temos que buscar riqueza mais, nós temos que chamá-la à materialização. Assim é? E com ela, Ele não traz desgosto. Então Deus não desgosta ninguém aqui. Ninguém aqui é amaldiçoado. Todos aqui são abençoados, porque você tem a bênção do Senhor e ela nos enriquece. Assim é? Romanos 10, 16, olha o que ele traz aqui. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Aí, ó. Nem todos vão obedecer, meu irmão. O que nós falamos que é temor a Deus? É o quê? Profundo respeito e obediência. Mas aqui está escrito, Paulo, na graça, nas suas 14 epístolas, ele vem dizendo, mas nem todos obedecerão ao Evangelho, aos ensinamentos. Pois Isaías diz, desde o Antigo Testamento, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Essa pregação aqui ela é difícil, porque ela não envolve diabo, não envolve Satanás, não envolve inferno, não envolve pecado, e o povo já foi viciado a ouvir isso.
Isso é vício. O povo gosta de ouvir o diabo está bravo comigo. O povo gosta de, rapaz, eu pequei, eu sou um homem pecador. Ficaram viciados pelo sistema. Eles têm prazer em já dizer isso, sendo que isso não está na mente deles, está na sua carne. E quando nós falamos isso aqui, quem acreditou na nossa pregação que você é um abençoado, um perfeito, sem diabo, sem inferno, sem pecado na sua vida, santo perfeito, meu irmão, não obedecem. Prefere estar com o sistema na cola, massacrando eles, por causa do vício. O vício não é assim? O cara, você tem que parar com esse baseado aí, companheiro, está te matando. Mas eu não consigo, mas está te matando. Está a mesma coisa dos crentes, você tem que parar com esse negócio de pecado, você está te matando. Mas eu não consigo. Eu gosto da corrente lá, onde eles põem a mão e eu caio para o chão, e pombagira manifesta em mim, tranca a rua, Exum caveira. Eu gosto disso, pastor. Sai dele. E assim, a fé vem pelo quê? Pregação. Do quê? Do Evangelho. E a pregação pela palavra de Cristo. Aí a fé vem. Aí você começa a falar e as coisas começam a acontecer. Você conserva. Conservar é o quê? Eu sou um abençoado. Parou. Você conservou? Não, você tem que dizer, eu sou um abençoado. Amanhã você acorda e você diz, hoje é o melhor dia da minha vida. Você está conservando. Firme a sua confissão, porque aquele que prometeu o que para você? Vida abundante. Então, se você não conserva essa confissão, a vida abundante não virá, e sim a escassez. Aí você fala assim, é o Temer, é o Lula, é a Dilma, são assombrações mesmo. Mas para o ímpio, para nós não, abençoado. São assombrações mesmo, mas para nós não é assombração. É assombração para os ímpios, que não quer ouvir a palavra, o reino de Deus. Aí ele põe desculpa do fracasso dele em cima dessas assombrações. Político é assombração, cara. Você vai acreditar em político? Você acredita em assombração? Então não acredita no político. Porque eles são assombração e está assombrando o Brasil todo aí. Agora você está nessa? Ou você está no santo dos santos? Aonde ordena vida e bênção para sempre. Ali é o meu lugar, é o seu lugar. Essa é a voz de Deus na terra, doutrina de Cristo. Eu sei que eu tenho a voz de Deus porque eu prego a doutrina de Cristo. E não se confunde, não é verdade? Não se confunde. Então, abençoado, tenha a boa confissão. A má, coloca de lado. Quando a carne te pegar de surpresa, que vai, ela pega, a minha bichinha é uma serpente traiçoeira. Você diz com seu espírito, rechaço. E digo, hoje é o melhor dia. Quando você levantar, ou te pegar e fazer, hoje o dia está mal. Rechaço. E digo, vírgula, hoje é o melhor dia da minha vida. Aí a cobertura fala, esse está conservando. Bom nivelar eles e levá-los à abundância de vida. E ele vai te levar paulatinamente. Não tem aquele negócio de ficar vendo aí anjo não, viu, abençoado? Tem uns abençoados que mandam para mim até a imagem de anjos, olha para você ver. E era de crescendo em graça. Com asinha. Feminino, olha, você pode ter que ser, anjo tem que ser feminino, viu, Lisete? Não pode ser masculino. Carinha bonitinho. Túnica azul, branquinha, cabelinhos bonitos, auréola. Olha o anjo que eles vê, cara. Por caramba. Não. Anjo você não vê, mas crê. E ele vai trabalhar paulatinamente na sua vida. Ele pode fazer algo inusitado? Lógico, eles são próprios para isso.
Vem um avião cair na sua cabeça e segura ele aqui, ó. Avião aqui, rapaz, ele não cai. É anjo. Ele pode fazer algo inusitado. Milagres? Milagre? Peraí, Fátima. Então, veja bem, nós precisamos de sabermos lidar com a cobertura angelical para sua confissão ficar autêntica. Não pensa em anjinho, vou para cá, vou para lá e vai te livrar disso. Calma. Tem certas coisas que ele vai permitir. Você tropeçar e cair no chão ali, ó. Já pensou se ele te pegar tudo que você for fazer e ele te torna um inútil? Ele vai te tornar, você vai pegar e bater o carro ali, ó. Pô, bati, cara, puta merda. Bati o carro. E daí que você bateu o carro? Não, antes você tinha que me livrar. Tinha ele, que é isso? Deveria ter caído no precipício. Bateu, ou pode ter caído, arrebentar. Eu já capotei carro. Rodei, pá. Só o carro capotou. Eu e a Adriana não, saímos inteirinho, bonitinho do outro lado. E daí, abençoado? O anjo tem compromisso com você. Assim é? O anjo tem compromisso com você. Essa é a função dele. Senta aí, Fátima. O anjo tem compromisso com você. Você é importante para o anjo. A riqueza, essa acaba, vem outra maior. Assim é? Não foi assim que Jesus Cristo me falou? Se uma porta fechar, vai abrir 2, 3, muito maior do que essa. Quando uma porta está fechando, meu irmão, pode saber que tem bênção ali. Ei! E muitas vezes, o Filho de Deus, sem saber disso, fala, pô, meus negócios estão ruins. Acorda aí, rapaz, vem coisa melhor do que isso.